Caros colegas de estudo, vamos para mais um vídeo hoje. Um vídeo que é quase uma sequência do último vídeo que eu postei. É, foi, eu vi esse artigo aqui porque alguém compartilhou e foi uma coisa que realmente, mais uma vez, me provocou a me questionar o meu método, como eu trabalhava, o que eu fazia. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Se vocês pesquisarem, se vocês pesquisarem essa palavra aqui, ó, aliás, essas duas palavras, learned helplessness, learned, learned helplessness. Vocês vão encontrar vários resultados, tá? É, e na verdade é uma coisa que não é exclusiva a cavalo, tá? É encontrada em ser humano também. Em português se chama desamparo aprendido. Aqui está tá um significado que o Wikipédia deu. Basicamente, ele é o quê? Foi notado em pessoas que sofreram um- algum tipo de estresse por muito tempo e um estresse que elas simplesmente não conseguiam fugir, que elas não conseguiam evitar. Chega um momento que a pessoa simplesmente desiste. Eu não encontrei aqui, mas da outra vez quando eu li esse artigo a primeira vez, que eu pesquisei um pouco, foi notado muito em soldados que voltaram da guerra, por causa daquele estresse contínuo que tinha ali e de uma, e de uma, e de uma sensação de impotência sobre o que fazer. E aí chega uma hora que o cara não tenta mais brigar com aquilo, né? Ele simplesmente aceita o que vier e, ele só responde a ordens, né? E entra num estado meio depressivo, meio apático. Apático, eu acho que é talvez a palavra principal. Então ele faz sem motivação, mas ao mesmo tempo sem discutir. Então vocês vão encontrar bastante. Eu separei aqui essas três aqui são bem interessantes, tá? Mas a que eu achei mais legal, que traz uma discussão mais legal, é essa daqui. Tá em português, eu coloco o link na descrição para vocês, tá? Do original. Vou ler em português que fica mais fácil de ler, fica mais fluido, já traduzido. Mas vocês podem ler aí, e é bem interessante, tá? Então vamos lá. Desamparo Aprendido, deixa eu ver se tem o nome do autor aqui. A gente dá todo o crédito possível, né? Hum, eu não achei. Não sei quem escreveu, mas quem escreveu está de parabéns. Será que essa Grey Horse aqui é possível, né? Mas vamos começar então. Alguns anos atrás, eu estava passando algum tempo lendo a edição atual da revista The Chronicle of the Horse, uma publicação semanal sobre cavalos esportivos. Enquanto folheava um artigo bastante seco sobre a convenção anual da Federação de Adestramento dos Estados Unidos, encontrei uma menção a um cara chamado Andrew McLean. Depois eu vou dar uma olhada. Quem é esse cara? Que havia sido convidado para falar aos participantes sobre a possibilidade de uma coisa chamada desamparo aprendido pudesse estar causando embotamento. Tá. Dunas. Dunas é tipo deixando o cavalo resistente à ajuda, né? Deixando o cavalo.
Dunas é tipo o contrário de, por exemplo, uma faca que é uma faca afiada é o contrário de uma faca afiada, uma faca cega, tá? Então uma faca tipo dull, uma faca cega. Então dunas é tipo é nesse sentido assim, pouca sensibilidade, tá? Então essa perca de sensibilidade em cavalo de adestramento, essa resistência a ajudas de cavalo de adestramento. Não pensei em mais nada, folhei o resto da revista e joguei fora. Um ano depois, encontrei-me praticamente na mesma posição, na mesma época do ano, folheando artigos do The Chronicle. Havia outro artigo sobre a convenção do USDF daquele ano e outra menção a Andrew MacLean. Mas desta vez, lendo nas entrelinhas, parecia que eles o haviam convidado para retirar o que havia dito no ano anterior sobre o desamparo aprendido em cavalos de adestramento. Agora eles tinham minha atenção. Passei aquele fim de semana loucamente pesquisando no Google o desamparo aprendido, LH, tá? Porque vem de Learned Helplessness, e Andrew MacLean, ele é da Austrália. Depois de entender isso, continuei a ler sobre o LH e a pensar em como isso poderia ou não se relacionar com centenas de cavalos que vi ao longo dos anos. Fiz mais pesquisas e mais leituras. Agora, de acordo com um equino behaviorista, seria um especialista comportamental, né, em equino, que consultei, não é necessariamente cientificamente correto assumir que o LH, que o desamparo aprendido, ocorre em cavalos. Isso não foi comprovado cientificamente por cientistas em estudos. Os estudos seminais sobre o desamparo aprendido foram feitos em cães e os cientistas concordam que ocorre em humanos. Então, os cientistas concordam que pode ocorrer em cães e humanos, mas estudos em cavalos não foram feitos. Então, estritamente falando, estamos nos arriscando um pouco, assumindo que cavalos podem experimentar o desamparo aprendido, mesmo assim, acho que é um exercício útil. Portanto, antes de prosseguirmos, é melhor você ler a entrada da Wikipédia sobre o desamparo aprendido, que ainda é a definição mais eficiente e sucinta que encontrei até agora. Se você pular essa etapa, nada do restante do artigo fará sentido. Então, leia agora. Eu não li, eu li o português. Acho que esse aqui é o inglês, né? É, tem bem mais coisa. Ah, hum, eu acho que eu li alguma coisa, eu vi alguma coisa sobre esse negócio aqui do cachorro, o teste que eles fizeram em cachorro, que é o seguinte. Ah, parece que eles colocaram o cachorro nessa caixa aqui e, e o chão dava choque, tá? Então, basicamente, o cachorro não tinha o que fazer. Onde ele ficasse, ele ia tomar choque. E aí chega um momento que o cachorro, né? No começo ele tenta ir para algum lugar, tenta fazer alguma coisa para não tomar o choque. Chega um momento que ele vê que não importa o que ele faça, ele vai tomar choque, ele toma o choque sem fazer nada, né? Ele simplesmente aceita que ele tem que tomar o choque e, e pronto. É, quem se interessar pode ler aqui, ó, tem bastante coisa, traduz automaticamente, traduz também, o Google já traduz, é, mas acho que deu para pegar a ideia, né? Quer dizer, quando um animal ou uma pessoa toma um estímulo negativo, contínuo, e chega um momento que ela percebe que não importa o que ela faça, o estímulo negativo vai continuar, chega uma hora que ela simplesmente para de brigar e aceita que vai tomar aquilo. Muito parecido com, por exemplo, quando se domava no palanque, né? É, amarrava o cavalo ali curto, perto do palanque, e fazia o que tinha que fazer, jogava saco, jogava, arriava, todo. Chega uma hora, o cavalo briga com aquilo e vê que não tem o que fazer, briga com aquilo e vê que não tem o que fazer.
Chega uma hora que ele simplesmente para de brigar. Não porque ele tá com menos medo ou porque ele entendeu. Simplesmente porque ele vê que se ele brigar, ele só vai se machucar mais, tá? Então vamos lá. Ok, você está de volta. Então, basicamente, quando um ser está em estado de desamparo aprendido, ele sente que não há nada que possa fazer para melhorar sua situação no momento, ou fazer parar. Então, eles desistem. Como os cães do estudo, eles figurativa e literalmente se deitam e pegam. Não lutam, não tentam fugir, entregam-se, o que pode parecer acordo ou submissão ou obediência para alguns. Quer se esse estejam lá ou não, acho que bons cavaleiros com o que trabalhei viram cavalos com desamparo aprendido. Eles o chamam de check-out. Deixa eu ver se eu. é, Sintonizado talvez não seja a melhor tradução aqui, tá? Vou dar um pause aqui, vou dar uma procurada, porque eu não me atentei a isso. Uhum. Opa. Mas é basicamente um cavalo que foi desligado, né? Um cavalo que foi calado, um cavalo que foi recolhido, um cavalo mecânico, um cavalo robótico. E ouso dizer o clássico a prova de balas, tá? A prova de bombas ou a prova de balas. Quer dizer, é aquele cavalo que não importa o que você faça, ele não vai reagir. Já ouvi cavaleiros falarem sobre cavalos que estão mortos por dentro, têm olhos mortos ou olhos de tubarão, sugados. Hoje em dia, penso que todas essas são maneiras diferentes de descrever o desamparo aprendido. O que é péssimo em usar o desamparo aprendido para treinar um cavalo é que funciona. Eu escolhi esse artigo por causa disso. Ele traz foi o único que eu achei que traz mais essa dualidade, tá? Um cavalo em estado de desamparo aprendido é realmente consistente. Ele nunca expressa uma opinião, ele nunca se opõe, ele não luta, ele não tenta coisas novas ele não tenta coisas novas. Deixa eu ver aqui. Ele é a prova de balas. Um ativista, campaigner, não sei o que significa. Ele passa sua vida em uma névoa, sem realmente olhar para nada, sem fazer perguntas, apenas colocando um pé na frente do outro sem pensar. Eles são cavalos de concurso, né, incríveis e consistentes. Eles podem ir de um local para outro sem realmente ver o que está ao seu redor. Então eles não se assustam, não se agitam, não lutam com as diferenças nos locais. Não importaria se eu fizesse, e não o fazem. Então é interessante que ele traz essa, assim, de certa forma, quem não quer um cavalo desse, né? Um cavalo que não te questiona, um cavalo que não dá trabalho, um cavalo que não luta, aceita tudo que você faz, né? E é um cavalo, que ela vai falar aqui mais pra frente, um cavalo seguro. Passei a acreditar que, uma vez que um cavalo esteja em um estado de desamparo aprendido, esse estado deve ser mantido. Usando minha própria experiência como exemplo, no negócio de cavalos de salto, fizemos isso colocando os cavalos em rédeas laterais em suas baias e depois montando-os com rédeas puxadas. Rotineiramente, colocamos os cavalos em uma posição em que não havia nada que pudesse fazer para obter alívio de algum tipo de pressão, para manter o cavalo em estado de desamparo aprendido. Parece que o desamparo deve ser reforçado regularmente para que o estado seja mantido. Amarrar a cabeça de um cavalo em uma posição fixa por longos períodos de tempo parece ser uma técnica comum que pode criar e manter o desamparo aprendido. E os cavalos que se opõem a serem colocados em um estado de peraí, agora que eu vi que é uma pergunta. E os cavalos que se opõem a serem colocados em estado de
Desamparo Aprendido. Nós os chamávamos de malandros. Então, quem nunca ouviu, tal domador deixou o cavalo com a cara amarrada para cima, deixou o cavalo com a cara não sei quanto tempo, a rédea, o cabresto, o pescoço dobrado por não sei quanto tempo. Uma coisa que eu já usei, e mais uma vez, né, a discussão aqui, vocês vão ver que não é tão simples assim, mas alguns cavalos que representavam um risco para o cavaleiro, e às vezes um risco até para eles mesmos, o que que eu, às vezes, uso? Eu deito o cavalo. Tento fazer da maneira mais suave possível, né, de uma maneira que ele decida deitar, mas quando eu quero dar essa quebrada no espírito, né, eu uso deitar o cavalo. E tem gente que, mas assim, em caso realmente extremo, em caso que realmente eu vejo que aquele cavalo está representando um risco para mim, está representando um risco para ele mesmo, né? Eu coloco ele naquela posição deitada, que para ele, um predado que depende de fugir, de correr para se manter vivo, você coloca ele deitado numa posição que teoricamente para ele morreu. É assim, para um cavalo, se ele está deitado com um predador em cima dele, não tem mais o que ele fazer. Ali acabou o jogo, né? E, e por mais que ali eu acaricio ele, ele me vê de cima e tudo mais, é uma coisa que a gente vê no olho dele, que o olho que pode até parecer que ele está relaxado, tá? Pode até parecer um olhar tranquilo, um olhar relaxado, mas para mim é um olhar de desistência, sabe? É um olhar de desistência. Então, é uma coisa que eu fiz poucas vezes e evito fazer, não gosto de fazer, mas vamos, vamos seguir com a discussão aqui, antes que eu fique muito como uma pessoa ruim. Mas eu queria chamar a atenção para isso, porque tem gente que aborda o cavalo no primeiro momento, e já deita o cavalo e tal, e realmente, às vezes, se olhando, parece relaxado e tal, mas para mim é um olhar de fim de jogo, tá? Então vamos continuar aqui. Cheguei a acreditar que muitos, se não a maioria dos programas de treinamento tradicionais dependem do desamparo aprendido, até certo ponto. Cavalos galopando até a exaustão, barrados de cabeça para baixo ou ao redor, né, ou pescoço dobrado, é, lançando cavalos até a exaustão, fazendo guia, né, de lunging é guia, né, até o cavalo chegar numa exaustão, treinando e repetindo sem pensar, a repetição de padrões, todas essas coisas podem causar desamparo aprendido, se executadas de maneira certa, com o cavalo certo, né? Ou seja, certo no sentido de atingir esse objetivo. Dito isso, não sei se o desamparo aprendido é a melhor maneira de produzir um cavalo de competição ou qualquer outro tipo de cavalo que tenha que realizar algo repetitivo de forma consistente. Como eu disse, funciona. Uma vez que começamos a permitir que o cavalo esteja presente e confiamos nele para pensar em situações orgânicas, ele pode não ser tão consistente quanto um cavalo de desamparo, com desamparo aprendido. Eu não sei. Então vamos ver a alternativa para o desamparo aprendido para o momento e valer esse artigo. Esse artigo eu queria trazer em algum momento, é um artigo muito interessante do Martin Black, em que nossa, a internet tá boa, hein? Ele basicamente mostra aqui que um cavalo que é exposto a várias situações diferentes, ele vai aprendendo, ele aprende a lidar com situações diferentes, né? Então, eu tento fazer meu trabalho muito baseado nisso. E eu noto isso, que depois de um tempo, quando aparece um desafio, aquilo para o cavalo vai ficando
cada vez mais tranquilo. Quer dizer, eu imagino que na cabeça dele é tipo assim, já passei por tanta coisa, já superei tantos desafios, que esse é um a mais, eu vou passar. Chega uma hora que eles nem fazem disso um big deal, nem fazem disso um grande negócio. E a parte interessante aqui, né, aí ele fala do cavalo que é criado solto, que tem vários estímulos, com a manada, com o ambiente, e que isso aumenta. Ah, depois eu trago para vocês esse artigo. Mas o cavalo basicamente aumenta a rede neural dele. Não é só uma coisa mental, é físico e fisiológico. O cérebro dele muda. Continuando então. Ah, então isso é o Ray Hunt Effect, o efeito Ray Hunt. Acho que é isso, Effect. Como eu chamo em minha mente, trata-se de treinar um cavalo de forma que ele possa fazer escolhas. E os neurologistas nos dizem que isso realmente aumenta a sua neurologia. Treiná-lo de uma forma em que ele não tem permissão para fazer escolhas realmente mata as células cerebrais. Portanto, esse é o objetivo ah, do, do alívio, de uma liberação. Permitir que configuremos o treinamento de forma que o cavalo faça escolhas. E ele precisa de uma certa liberdade para isso. Muitas vezes alternando entre as erradas. E podemos usar pressão e alívio para guiá-lo para a escolha certa. Um cavalo desenvolvido dessa maneira pode não ter o desempenho tão consistente quanto o cavalo desenvolvido em desamparo aprendido. É, então, veja que, para mim, por exemplo, que é esperado um resultado, né? É esperado um cavalo consistente, no sentido assim, o cara acha que porque ele está pagando, ele automaticamente precisa ter de volta um resultado, né? Precisa ter um cavalo de tal jeito. E dar essa liberdade para o cavalo de fazer escolhas, de questionar, de repente, é, fica um cavalo menos consistente, um cavalo menos, é, assim, um cavalo menos firme do que um cavalo que é submetido dessa maneira aqui. Então, por isso que foi uma coisa que eu falei, meu Deus, é um impasse, né? É um impasse, porque o que que é um cavalo realmente bom, né? Principalmente se eu vou entregar esse cavalo para uma pessoa que é um amador, né? Uma pessoa que tem uma equitação não muito desenvolvida. E se é um cavalo que realmente oferece risco para essa pessoa, né? Então, é essa reflexão que eu queria trazer, tá? Então, vamos continuar aqui. Um cavalo desenvolvido com alívio pode perceber mais mudanças em seu ambiente e pode responder a inconsistências em seu cavaleiro ou treinador. Então, mais uma vez, às vezes comigo o cavalo funciona, mas a hora que eu entrego para a, a pessoa não é tão consistente e como o cavalo não está enquadrado, né? Às vezes ele questiona, às vezes ele não responde. Eu permiti que ele fez, porque eu permiti que ele fizesse isso. Então, se ele fez check-in em vez de check-out, há muito mais fatores variáveis em jogo em suas respostas. Ao longo dos anos, acredito que Glenn e eu compramos muitos cavalos com desamparo aprendido. Via de regra, quando olhávamos para os cavalos, eles eram calmos, fáceis de montar, fáceis de lidar. Mas assim que levávamos para casa, as coisas começavam a mudar lentamente. Veja, trabalhamos com cavalos usando alívio, né? Aqui a gente pode usar alívio ou liberdade, né?
não desamparo aprendido. Então, esses cavalos sairiam lentamente da névoa do desamparo aprendido. Eles podem começar a se assustar, podem desenvolver certas preocupações ou ansiedade. Ou seja, de repente, eles entregavam uma abordagem melhor para o cavalo e o cavalo ficava pior. Eles podem parecer se deteriorar em seu treinamento. Eles podem começar a se recusar a fazer coisas. Mas veja, mas também perceba que é um cavalo que foi treinado desse jeito, né? Lembra que lá em cima ela fala, um cavalo que hoje eu acho que um cavalo que foi treinado desse jeito deve se manter assim, né? Por isso que a doma é importante. Ponto. Um de nossos cavalos com desamparo aprendido muito típico era um cavalo de rancho quando compramos. Ele estava trabalhando em uma grande equipe no Oeste todos os dias, e a única razão pela qual ele estava à venda era porque seu dono queria trazer outro jovem cavalo, levar outro cavalo mais jovem, né? Nós o levamos para casa e ele realmente era a prova de balas, e absolutamente perfeito em todos os sentidos. Então, um dia ele começou a se assustar com coisas pelas quais já havia passado muitas vezes no passado. E ele começou a ficar preocupado com vacas. Sério, preocupado com vacas, um cavalo de rancho. Ele viu uma vaca e ficava com diarreia. Um de nossos outros cavalos com desamparo aprendido estava são quando eu comprei, ou seja, saudável. Ele cavalgava muito bem, trabalhava em tempo integral como cavalo de fazenda e parecia disposto a trabalhar para nós. Mas 6 meses depois, comecei a aumentar o que estava pedindo e ele, no que diz respeito ao equilíbrio e postura, a ele, né, no que diz respeito a equilíbrio e postura. Foi quando ele começou a se recusar. Ele parecia disposto a fazer o que pedia, mas apenas se descobrisse como se organizar. Então, um dia ele saiu do pasto manco do mão esquerda, uma semana depois do traseiro esquerdo, em seguida do traseiro direito. Semana após semana, ele começou a lutar fisicamente cada vez mais. Decidi ir em frente e fazer um raio-x de suas patas dianteiras, jarretes e patas traseiras. As radiografias mostraram que ele tinha artrite e esporões ósseos nos jarretes, artrites e lascas ósseas no boleto traseiro e alterações naviculares nas patas dianteiras. Basicamente, ele mancava das quatro patas. É, olhando assim, e dá para ver que são casos irreversíveis, né? Navicular é uma coisa muito complicada, lasca óssea no boleto. Então, por que ele, ele era um esse sound aqui pode ser usado como saudável ou como é, assim um cavalo redondinho, né? Uma montada redondinha no início. Obviamente, todas aquelas mudanças ósseas não apenas aconteceram, ela estava lá quando o compramos. Acredito que conforme esse cavalo acordou do seu estado de desamparo aprendido, ele começou a sentir suas dores. Acredito que quando ele desistiu do desamparo aprendido, ele parou de responder à sua própria dor. Aqui, na verdade, quando ele desistiu, né? Quando ele adquiriu o desamparo aprendido, ele parou de responder à sua própria dor. E pelo caso que ela passou aqui, não devia ser pouca dor, né? Talvez bloqueando-a. Com o coração partido, sacrificamos esse cavalo aos 10 anos de idade porque não podíamos mais mantê-lo confortável como um ornamento de pastagem. Embora eu lamente dizer isso, tenho certeza de que terei mais oportunidades de estudar isso mais a fundo. Mas aqui estão algumas coisas que notei que podem ser úteis para outras pessoas que navegam no mesmo barco. O desamparo aprendido é estabelecido fazendo um cavalo desistir. Então, esse estado deve ser mantido. Se tudo que você faz é expulsar um cavalo do pasto, ele pode expulsar, não, soltar um cavalo no pasto, né? Ele pode começar a sair do estado de desamparo aprendido. Se você trabalhar com ele e der alívios, ele pode começar a sair disso. Assim que ele estiver acordado, podemos preencher os espaços em branco e continuar com o cavalo.
Se comprarmos um cavalo com desamparo aprendido, realmente não sabemos o que temos. Não sabemos quem ou o que ele será quando acordar. Ele pode ser algo que podemos usar, ele pode não. Pode ser que não. É uma espécie de tiro certeiro, como dizem. Na minha experiência, os cavalos levam de 6 meses a um ano para acordar. Ficar assustado é um bom exemplo de desamparo aprendido. É quando o cavalo fica parado e recebe um estímulo, mesmo quando assustado por dentro e realmente deveria estar fugindo. Acredito que muito do desamparo aprendido começa com medo e se expande a partir daí. E aqui está um quebra-cabeças. Ficar com medo é útil em algumas situações, como em visitas ao veterinário. Na verdade, aqui eu acho que é, ela fala no sentido de não de ficar com medo, mas do cavalo permanecer mesmo que com medo, né? O cavalo ficar ali mesmo que com medo é útil, né? Por exemplo, para um veterinário, ele pode estar com medo, mas às vezes ele precisa ficar ali para ser examinado ou para fazer algum procedimento. Aqui um dilema ético. Podemos pensar que todo cavalo com desamparo aprendido precisa ser acordado e precisa sair dessa, mas é o desamparo aprendido o que o torna seguro, útil e com propósito no mundo em que vive. Não seria mais justo deixá-lo assim? Não sei. Há muitas questões éticas aqui. Então, né, será que aqui, assim, será que a gente deve domar todos os cavalos? Será que todos os cavalos são realmente podem ser realmente domados, né, com essa abordagem que ela chama de Ray Hunt Effect, com essa abordagem, né? Será que todo cavalo consegue? É para isso? E o que eu encontro aqui, né? Se for um cavalo de uma criancinha, se for um cavalo de uma pessoa de mais idade, que já não tem mais tanta destreza, e aí, né? Cavalos são animais de rebanho e presas por natureza. Infelizmente, é a natureza deles, como um rebanho, uma presa que atrapalha quando tentamos fazer as coisas com eles. Mas todas as coisas que queremos fazer com eles, trilhas, desfiles, corridas de tambores, corrida plana deve ser corrida de jockey, né? Corrida de obstáculos, rédeas, saltos, laçar, truques, aula de trilhos. Deixa eu ver. Não sei o que é isso, não. Puxando carruagem ou o que quer que seja, nem sempre são ideias do cavalo. Essas são nossas ideias. O que torna essas coisas difíceis de fazer ou problemáticas é a natureza do cavalo como animal de rebanho e presa. Tudo nele o que tudo nele o está afastando de nós e do que queremos fazer com ele. Esse é o truque. O desamparo aprendido é uma maneira de lidar com esse problema. Uma alternativa para o desamparo aprendido é conseguir que nossa ideia seja a ideia do cavalo. Frasezinha do Ray Hunt. Até certo ponto. Isso, meus amigos, leva muito mais tempo, conhecimento, feeling, timing, experiência. Feel, timing, experiência. Provavelmente sempre haverá um lugar para o desamparo aprendido no mundo dos cavalos, quando precisarmos de cavalos para fazer coisas, não importa o que, e não pudermos aceitar quaisquer variações em suas performances, haverá desamparo aprendido. Mas o que é mais interessante para mim é ter um cavalo comigo, desenvolver suas habilidades progressivamente e ver como posso tê-lo, bem preparado e ainda ser capaz de pensar em situações orgânicas. As performances desse cavalo podem não ser tão consistentes quanto as dos cavalos treinados com desamparo aprendido, mas eu realmente gosto de pegar um cavalo e senti-lo, voltar para mim e descobrir o que a sensação significa entre nós. Então aí que tá, né? Você quer um cavalo
para ganhar a prova? Sua prioridade é ganhar a prova ou é fazer, ou é desenvolver uma relação com o seu cavalo, né? E desenvolver a relação do seu cavalo com ele mesmo, né? É, a relação dele com o ambiente, né? Realmente a autoconfiança dele. Deixa eu parar de compartilhar, deixa eu lembrar como faz isso. Aqui, stop share. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso daí para trazer essa reflexão aí. E é uma coisa que até esses dias eu estava me perguntando, porque eu estava com duas potras aqui e eu comecei a perceber que elas realmente estavam ficando meio à prova de bomba, à prova de bala, né? Estavam meio que aceitando, assim, não tinha mais aquela coisa nova, né? E eu estava ficando meio preocupado até, estava repensando, né, o que eu vinha fazendo e tudo. Estava preocupado até se eu não estava desenvolvendo nelas esse desamparo aprendido. Ou se elas realmente estão ficando mais autoconfiantes, estão realmente confiando mais nelas mesmas, em mim, e falando, não, você não me colocou em roubado até agora, não, o que vier aí, tá tranquilo. Então, eu confesso que eu venho, é uma coisa que me preocupa, sabe? Eu sou essa essa pessoa do final aqui, que por mais que não, às vezes não tenha um cavalo tão consistente, né? Eu já vi muito treinador falar assim, ah, tal linhagem é boa, mas tem um problema, eles são muito inteligentes, eles são muito inteligentes, né? Então, poxa, você quer um cavalo que não pensa, né? Ah, aprende tudo muito rápido. Que maravilha. Se ele, se ele aprendeu, vai fazer outra coisa, né? Se aquilo que você fez tá aprendido, passa para a próxima, né? Mas parece que o pessoal gosta desse cavalo que você tem que macetar, macetar, macetar. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Infelizmente ficou um pouco comprido, mas é uma reflexão interessante. Não vi isso, hum, não vi isso aqui no Brasil. Eu não vi ninguém falar muito sobre isso, né? E inclusive tem muito prestígio alguns domadores que, mais uma vez, né, voltando ao vídeo anterior, trazem essa roupagem essa cena bonitinha de uma doma, de uma doma que constrói uma amizade, uma parceria. E será que é mesmo, né? Será que é porque o cavalo está cooperando, que o cavalo, será que ele está confiante? Ou será que ele só desistiu de brigar? Por mais que você não bateu muito nele, por mais que você não espancou ele, mas será que ele só não desistiu? Então é isso daí. Espero que tenham gostado, espero que façam vocês pensar um pouquinho também, porque é uma coisa que eu penso bastante, de vez em quando tenho que voltar e pensar de novo. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.